Estenda sua mão para cá, vamos estar orando pela escolhida do Senhor. Amém. Jesus, nós te louvamos pela vida da tua filha. Aquela que o Senhor separou, aquela que o Senhor escolheu para esta noite ser instrumento do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor use a tua filha, meu Deus, com autoridade, com poder. Que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração da tua filha nos seja entregue, Senhor Jesus, sem interferência alguma. E que possamos estar preparados para desfrutar, para sermos alimentados da tua graça. Que ela diminua e o Senhor cresça. E que o nome do Senhor, meu Deus, seja exaltado através dessas palavras. Meu Deus, assim nós abençoamos e liberamos, Senhor Jesus, nesta noite a tua filha, na autoridade do nome do Senhor Jesus, para ser instrumento teu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Glória a Deus, aleluia. É uma alegria estarmos aqui na nossa casa para podermos compartilhar da palavra do Senhor. E aí, como é quarta-feira, quarta profética, eu já vou dar o meu testemunho. Glória a Deus. Porque Deus é fiel, sempre foi, sempre será fiel, irmãos. O meu testemunho é que há mais ou menos 5 anos, nós, da nossa família, tivemos algumas dificuldades financeiras e, irmãos, a vida de ninguém aqui é fácil. E a gente passou por essa dificuldade e a gente teve que vender a casa que a gente morava, que era até mais confortável, fomos para outra. E essa casa que a gente comprou, infelizmente, ela veio com muitos problemas estruturais, problemas de tudo que você imagina. Quando você entra numa casa, parecia que todo tipo de problema ia aparecendo. Era vazamento, era pipoco na elétrica, era tanta coisa, irmãos, que eu não dá nem para comentar. E o Senhor colocou no meu coração da gente fazer uma obra. E vocês acham que foi assim, fácil? Não. A gente passou pelos processos. Isso aqui é só metade de uns processos, né, irmãos? É muito processo na vida da gente. Muito processo. E entre o planejamento dessa obra, foi mais ou menos uns 8 meses planejando essa obra, com desgastes, com aborrecimento, com isso, com aquilo. A execução, que era para ser 4, 5 meses, vocês sabem como é que é a obra, virou um neném que nasceu com 9 meses. Glória a Deus! 9 meses, e nós, essa semana, adentramos na nossa casa, na nossa vitória, naquilo que muitas vezes a gente olhava e falava assim, eu me entristecia, eu falava assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai conseguir? A gente passou por tanta coisa, aí muda de casa, sai de casa. Eu estava parecendo um caramujo, mudando de casa, andando de casa, com a mochila nas costas, porque era coisa que tinha que ser feita. Então, eu quero falar para vocês a respeito do testemunho de fé, que vai ser a nossa palavra de hoje. Qual a promessa que você tem esperado? Quanto tempo você tem esperado por uma promessa? Irmãos, só quem espera por uma promessa sabe a dor e o sofrimento da espera. Não é fácil. Mas eu vou falar para vocês a respeito de um personagem que ele foi considerado o pai da fé, Abraão. Ele foi um homem que ele teve fé não quando as circunstâncias estavam boas, mas quando tudo dizia ao contrário. Um homem idoso, que não tinha filhos, mas o Senhor lhe fez uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Qual tem sido a sua promessa que você acha que o Senhor está tardando a cumprir? Mas o Senhor não está tardando a cumprir, Ele vai agir na hora certa e no momento certo. Assim como agiu nas nossas vidas, irmãos.
Quando eu olhava e falava assim, meu Deus, da onde vai vir o recurso financeiro? Da onde vai vir a circunstância? Da onde vai vir? O Senhor proveu todas as coisas. E qual tem sido a área na sua vida que você tem visto terra seca? E tem falado para o Senhor, Senhor, eu vim aqui hoje porque eu estou cansada de esperar. Mas o Senhor tem uma palavra de esperança para a sua vida nessa noite. Uma palavra de esperança e uma palavra de fé. Amém? Vamos ler em Hebreus 11, por favor, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Ora, irmãos, a gente vai falar sobre fé. Essa palavra tão pequenininha, 2 letrinhas só, F e E. Mas é uma palavra, irmãos, que muda destino. É uma palavra que eu demorei muitos anos para compreender realmente o que é viver pela fé. O que é você estar passando num momento difícil e entender que apesar de tudo que você está passando, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E apesar de você não estar vendo, Ele está fazendo. Ele está preparando. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Irmãos, é muito fácil eu ter fé numa coisa que eu estou vendo aqui, ó. Existe. Agora, eu ter fé naquilo que eu não estou vendo, tem que entregar ao Senhor. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Vamos para o versículo 8, por favor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, quando a gente se debruça sobre a história de Abraão, e a gente começa a entender o que passou com aquele homem, ele sai de um lugar onde havia muitos deuses. Ele está numa terra politeísta, uma terra de adoração a inúmeros deuses. E ele recebe um chamado. Ele recebe uma promessa. E pela fé, ele creu. Irmãos, quantas vezes a gente tem deixado de crer naquilo que o Senhor tem prometido para nós e nos tornamos como incrédulos, que não acreditamos naquilo, na promessa que o Senhor nos fez. Em Gênesis 12, o Senhor faz essa promessa. Gênesis 12, versículo 1, diz assim, por favor, pode colocar, Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra e da tua parentela. Quantas vezes, irmãos, a gente tem recebido uma ordem do Senhor de sairmos do local do nosso conforto.
Irmãos, é muito bom, às vezes a gente se acomoda com circunstâncias e a gente não quer lutar, a gente não quer porque a gente está ali envolvido com a parentela, de alguma forma a parentela, os parentes, as pessoas que estão próximas a nós, a gente vai se encostando, dizendo, ai, aqui está muito bom. Mas o Senhor tinha uma promessa para Abraão. E para aquele cumprimento daquela promessa era necessário uma ação, e uma ação de fé. O que você tem recebido de promessa do Senhor, que você tem deixado parado, que você não tem colocado em ação? O que você tem recebido do Senhor, que muitas vezes Ele te chama a uma ação, e você tem permanecido parado, inerte? O que você tem deixado de fazer, que o Senhor está te convocando a fazer há muito tempo, e está falando, sai da tua terra, sai da tua parentela, toma uma atitude de fé. E será que a gente não tem tido essa atitude de fé, de tentar pensar, eu vou sair do meu local e eu vou pisar na terra prometida, porque o Senhor me deu uma palavra e Ele é fiel para cumprir. Mas quando Satanás vem e diz para você, a palavra está tardando a se cumprir, e você não vai, e você fica, e você reclama, e você chora. O que o Senhor tem pedido de você? Qual ação de fé que você tem ficado parado? A fé, no seu significado bíblico, vai além de simplesmente acreditar em algo. É uma confiança profunda e inabalável em Deus, reconhecendo sua soberania, bondade e fidelidade. É a certeza do que não se vê, a convicção interna que vai além das próprias evidências físicas. Irmãos, eu tinha um sonho. Dinheiro eu não tinha, mas o sonho eu tinha. E na palavra de fé, irmãos, foi por fé. Foi por fé. Era um sonho e a fé. Era um sonho e a fé. Eu não estou falando aqui, irmãos, para você ser uma pessoa irresponsável, que não seja comprometida com aquilo que realmente você tem que fazer, mas às vezes no nosso raciocínio lógico, nas nossas mentalidades mesquinhas, a gente pensa assim, 2 mais 2 é 4, e eu tenho que fazer isso, isso, isso. Irmãos, para Deus 2 mais 2 é 6, é 7, é 8, é 9, é 10. É Ele que manda. É Ele que manda. Só que na nossa, aqui, a gente fica apegada aqui, Aqui, é isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Principalmente as pessoas assim, de exatas, que elas são assim, tum. Eu falo isso porque eu tenho um filho assim. Se 2 mais 2 tem que ser 4. Eu falo, não, meu filho, é 10. 2 mais 2 é 10, porque tem que ter fé. Tem fé no impossível, para acreditar no impossível. E Deus deu essa palavra para Abraão. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos. O que você tem esperado? Você tem esperado alguma coisa e você tem fé no Senhor Jesus que aquilo que você tem esperado realmente vai acontecer, ou você não tem fé? É a palavra. É a pergunta que o Senhor está te fazendo nessa noite. Você tem fé que aquilo que você está pedindo nas suas orações, no seu quarto, no seu secreto, vai acontecer? Ou você está falando de boca para fora? Ou você está falando porque a multidão fala e eu tenho que falar também porque a gente é crente, então a gente tem que dizer que tem fé. Porque crente sem fé, é um problema. Então você está indo pela multidão ou você está exercendo genuinamente a sua fé? Como tem sido a sua fé? Irmãos, a fé,
Abraão é considerado o pai da fé. Em passagens bíblicas como Romanos 4,18 e Tiago 2,21, porque demonstrou uma fé profunda em Deus, mesmo diante de circunstâncias impossíveis, como a promessa de um filho com uma esposa idosa. Ora, o justo viverá pela fé. 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 Precisamos ter fé, porque o nosso Deus não está morto. Ele vive. Ele vive. Precisamos ser pessoas de fé, porque, irmãos, se nós não tivermos fé, nós vamos entrar num caminho do ceticismo, daquela pessoa, só acredito vendo. Não. Aquele que tem fé, ele acredita, mesmo não vendo, mesmo não enxergando, ele acredita que o Deus Todo-Poderoso tem no controle todas as coisas, e ele vai trazer à existência as coisas que não existem, as coisas que não existem, ele vai trazer à existência, mesmo não vendo, mesmo não vendo. Tantas coisas ainda, irmãos, eu espero, mas eu creio que eu vou desfrutar. Eu creio que eu vou viver as promessas do Senhor, mesmo não vendo, mesmo com as circunstâncias, dizendo que não, que não, que não. Eu preciso ter fé. E a palavra do Senhor para Abraão disse: sai da tua terra e da tua parentela. Sair do meio dos nossos parentes, da casa de nossos pais, tem muito significado. É sair do lugar de conforto. Os vencedores, irmãos, não são aqueles que ficam amaciados, sentados, esperando confortavelmente, com a sua família e esperando cair tudo do céu, não. Os vencedores, irmãos, são aqueles que largam, que obedecem à voz do Senhor e muitas vezes tomam uma direção, mas uma direção que é dada por Ele. Que muitas vezes você tem que se afastar de alguém. Você tem que se afastar de alguém. Você tem que se afastar de pessoas. E você tem que aprender a depender totalmente de Deus. Irmãos, na minha vida, sair da terra e da parentela não foi problema nenhum, porque nem a parentela eu não tenho. Então, não tem problema com a parentela, que ela praticamente não existe. Então não tem problema. Mas quem tem, vai ter hora, irmãos, que os seus parentes, os nossos amados, eles vão seguir o caminho deles. E muitas vezes, eles, por conta dos fracassos, das circunstâncias, da vida deles, querem que a gente seja igual a eles. Não, mas fulana está metida. Você já ouviu isso? A fulana só quer ser. Meu Deus, a pessoa só está estudando, só está fazendo uma coisa melhor que o outro com a síndrome do invejoso, só vê o problema no outro. A pessoa está construindo uma casinha melhor, aí o outro fala, está querendo se aparecer. Ah lá, tem nem onde cair morta, comprou até geladeira nova lá. Não pode comprar nem a geladeira. Aí vai na tua casa, comprou geladeira. Eita. Aí o outro não tem nada, geladeira caindo, mas vai na tua para olhar a tua geladeira, tuas coisas, teu carro. Ainda fala, mas tá metido, olha só. Tá querendo ser gente. Ele quer, na verdade, é que você fique pior do que ele. Pior.
Vocês não conhecem gente assim, não, né? Isso é novidade. Esse tipo de gente a gente não... ninguém conhece. Ninguém conhece. E um desses irmãos, a promessa foi dada para Abraão. Só que Abraão levou Ló. Aí chega também num ponto. A promessa foi para Abraão. E Ló quis pegar a rabeira. É aquele parente que quando você muda de estado, muda para uma coisa, ele já vem. Eita, meu primo, meu parente, era o sobrinho, é o parente. É aquele que vai. E aquele que vai que não tem a promessa junto com você. Não tem. E foi o caso de Ló. O Senhor diz: cuidado com o Ló que você está levando junto contigo. Se a ordem é para ir sozinho. No capítulo de Gênesis 12, versículo 4. Vamos ler? 12, 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E quem que foi junto? A mala sem alça. E Ló foi com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ló foi com ele. Ló representa aquele que parece que está contigo. Eita! Aquele que parece que está contigo. É aquele que ri. Ô, irmão. Tô junto, hein? É nós. Juntinho contigo. Juntinho, vira as costas. É o primeiro que vai te detonar. É o primeiro que está falando. Ih, olha lá, recebeu a promessa lá, está se achando. A cocada está fazendo tudo errado. Por quê? Porque ele tem o que? Inveja. E vai ficar falando de você. E vai ficar falando, ó, é aquele, ó, que bate palminha para você, mas depois tá lá. Cuidado com Ló que você deixa na sua vida. A gente sabe o final da vida de Ló. Ele foi salvo de Sodoma pela intercessão de Abraão. Mas mesmo tendo sido salvo de Sodoma e Gomorra, e a mulher dele ter se transformado numa estátua de sal, as filhas dele o embebedaram Ló e tiveram relações com ele, e o final dele foi terrível. Então a promessa tinha sido para Abraão. E qual Ló que você tem levado na sua vida? Qual Ló você tem carregado? Irmãos, isso é muito sério. Quando eu parei nessa parte de Ló, Deus me incomodou muito para dizer para vocês. Tem gente que a gente vai ter que deixar. Tem gente que não vai ter que entrar com a gente na terra prometida. Vai doer, vai ser difícil, mas não pode ir. Irmãos, o tempo da promessa. Abraão passou por isso tudo, passou pelo tempo, a promessa não se cumpria. A promessa era tardia. Geralmente perdemos a calma quando a promessa é demorada. O problema está aí. A gente fica nervoso e fala, ixi, a promessa de Deus está demorando. A promessa de Deus está demorando. O que você tem falado sobre a promessa de Deus? Como você tem se comportado a respeito da promessa? Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa. Meu conselho para você, se mantenha firme, continue acreditando, que a sua fé vai aumentando, para que você não desfaleça perante as promessas de Deus. Quais as características de Abraão?
uma confiança inabalável. Como tem sido a sua confiança, irmãos? Será que a primeira tempestade, você é o primeiro que sai do barco e fala: ah, não, vou para outro lugar, vou para outra igreja, vou para não sei aonde, porque eu sou caçador de bênção. Irmãos, seja um crente fiel, seja um crente fervoroso, seja um crente que espera as promessas do Senhor com temor diante dele. Não seja como um louco que fica por aí. Obediência total, você tem obedecido ao Senhor? Perseverança, fundamentada na palavra. Qual tem sido a sua perseverança? A fé de Abraão foi testada. A fé de Abraão foi testada. Desafios. Eu e você passaremos por muitos desafios até chegarmos na promessa. A promessa estava ali. Abraão tinha recebido a promessa e o tempo estava passando. E o tempo estava passando, e o que estava acontecendo com Abraão? Ele estava envelhecendo. Ele estava envelhecendo e o tempo estava passando. Não seja como Sara. Sara acordou um dia lá e falou assim: ah, já que o Senhor está demorando de cumprir a sua promessa, eu vou dar um jeitinho. Não tente dar jeitinho naquilo que o Senhor já prometeu para você. Não tente atravessar o jeitinho para resolver uma promessa que Deus já te deu. Não tente arrumar um jeitinho brasileiro para resolver uma promessa que você tem que esperar. E apareceu Sara. Ah, irmãos, meu Deus do céu, o que Sara tinha que inventar? Não, já que está demorando, pega a empregada, fala para o marido não achou nem um pouco ruim. Aí a escrava fica com ela, vai ter um filho com ela, e o menino que nascer vai ser o filho da promessa, mas não era o filho da promessa. Não era aquilo que o Senhor tinha prometido a Sara, não era aquilo, a promessa do Senhor para Abraão. E nasceu Ismael, e Ismael deu muito problema, porque não era a promessa. Aprenda a obedecer, irmãos. Sara quis dar um jeitinho na promessa, achando que poderia resolver o problema de Abraão, entregando a serva Agar para gerar um filho com Abraão. O que ela fez foi causar mais problemas com a concepção de Isaque. Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, ali em Gênesis 17. Então, Abrão está passando por todas essas dificuldades, e em Gênesis 17, o Senhor muda o nome dele para Abraão. E ele estava com 95 anos de idade. Vamos lá em Gênesis 17. Por favor. Gênesis 17. Versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 95 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. E caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será pai de muitas nações. E não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho
proposto. O Senhor muda o teu nome nesta noite. O Senhor muda a tua história. Se você não tem tido fé de mudar a tua história, quando Deus muda o nome de uma pessoa, Ele muda a história, Ele muda convicções, Ele muda anseios, e Ele mudou o nome de Abrão para Abraão. E se hoje o Senhor está mudando o teu nome para uma pessoa de fé, tirando você daquela pessoa que não tinha fé em nada, para uma pessoa de fé, uma pessoa que crê no impossível, porque Ele vai realizar o impossível na sua vida. Quantos anos eu sonhei com aquilo que eu desfruto hoje? Quantos anos na igreja, em vários lugares, eu sonhei aquilo que eu desfruto hoje. E você será o próximo. E você será o próximo que irá testemunhar aqui nessa casa o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Por mais que você ache que o tempo está tardando, que você não está vendo, que você não está enxergando, porque, irmãos, é muito fácil acreditar quando está tudo bem. Eu quero ver você acreditar quando está tudo mal. Eu quero ver você acreditar quando está tudo mal. Assim como nós tivemos que acreditar quando estava tudo queimado. Quando não tinha mais nada. Quando estava pó e cinza. Quando as pessoas olhavam para nós e falavam assim: meu Deus, como acontece isso logo com eles? É fácil acreditar quando está tudo bem, quando está com tudo acontecendo, quando está tudo maravilhoso. É muito fácil. Eu quero ver você ter fé e acreditar naquilo que Deus prometeu para a sua vida, quando está tudo ao contrário. Tenha fé. Se apegue à fé, porque o Deus da promessa, Ele não tarda em cumprir a sua promessa. O Senhor avisa a Sara. Lá em Gênesis 17, do 1 ao 6, por favor. Não seja como Sara, que riu. Não vai acontecer a promessa. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou teu Deus. Gênesis 18. Eu falei o versículo errado. Gênesis 18, por favor. Do 10 ao 14. Do 10 ao 14. E certamente tornarei a ti por este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantada em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, o que a Sara fez? Riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu marido já um senhor velho, já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade darei a luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria, eu digo para vocês, e a palavra do Senhor, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Existe alguma coisa difícil ao Senhor? É a palavra de Deus para você nessa noite. Há alguma coisa impossível ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara terá um filho. Gênesis 21, do 1 ao 5, para a gente ver o cumprimento da promessa. E o Senhor visitou a Sara, como o quê? Tinha o quê? Prometido.
E o Senhor visitou Sara como tinha o quê? Quem tem promessa aqui do Senhor? Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem crê na promessa? Quem crê na promessa? Quem crê na promessa? Versículo 2. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua... Não é quando está tudo bem. Não é quando está tudo bem que as coisas acontecem. Deus não deu uma promessa para 2 jovens em plena idade. Deus deu uma promessa para 2 idosos. E Deus cumpriu a promessa. E ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Versículo 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. Versículo 4. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Isaque é riso. O Senhor trará alegria na sua vida onde teve lágrimas. O Senhor trará alegria na sua vida onde teve choro. O Senhor trará riso. Riso. Riso de alegria onde teve tempestade. Aonde todos olharam para você e falaram: não tem mais jeito. Mas o Senhor diz: tem jeito sim. Não haverá alguma coisa impossível para mim. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há impossíveis para o nosso Deus. Aonde você foi humilhado ou humilhada, aonde teve choro, lágrima, o Senhor traz uma palavra de riso, de alegria, de mudança. Vocês estão falando aqui com uma pessoa que viveu milagre, que pode testemunhar do que é um milagre, que pode falar para vocês do que é viver em milagre, de que os outros olhem para nós e falem assim: meu Deus, tão coitadinho, como é que aconteceu isso com eles? Houve lágrimas, irmãos, mas houve riso. Existe alegria. Depois da tempestade, o Senhor trouxe a paz. Nós permanecemos aqui fiéis, irmãos. Fiéis. Fiéis. O que acontece com muitas pessoas é que no tempo da provação, você é o primeiro a correr. No tempo da luta, você é o primeiro a correr, não permanece como a árvore junto a ribeiros de águas vivas. E você é o primeiro que corre. O Senhor quer te ver plantado para florescer, para crescer, para produzir frutos. Irmãos, vamos ficar de pé nessa hora. Para que a gente possa agradecer ao Senhor. Porque nós vivemos por fé, irmãos. Nós não vivemos por circunstâncias. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. Irmãos, viver por fé. Olha, Deus, eu vou confessar o meu pecado. Era uma pessoa muito realista, né? Quando você é muito realista, Deus te quebra. Então você só acredita lá em você, nas coisas que você tem que fazer, e você fala assim: não, essas coisas de fé é coisa de gente doida.
pessoa doida, que não tem, esse povo doido que tem fé. Irmão, até a hora que você é provado, que você tem que viver por fé, e você imagina, você viver por fé, você passar por umas circunstâncias na fé, é você ser carregado pelo próprio Deus. E nessa noite o Senhor te carrega pela mão. Se está pesado para você, se está doído para você passar por esse deserto, por esse tempo, vem aqui, vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor, a equipe de louvor pode estar louvando. Vamos entregar ao Senhor as nossas dificuldades, o nosso eu, a nossa dificuldade de andar por fé, irmãos, porque não é fácil andar por fé, irmãos, não é. Não é. É todo mundo batendo na gente e você tem que estar ali na palavra de fé. De fé. Não é fácil andar por fé. Não é fácil. Não é fácil, mas você tem que acreditar na promessa. Porque Ele é fiel. Vamos louvar ao Senhor, os obreiros aqui. Vamos interceder, irmãos. Vamos interceder, irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, Senhor Jesus, pelos Teus filhos, Senhor Jesus. E eu peço, Senhor, nesta noite, Senhor Jesus, a Tua misericórdia, Senhor Jesus, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Senhor, que eles possam, Senhor, desfrutar, Senhor Jesus, da fé do impossível, Senhor Jesus. E eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor vai fazer na vida deles, Senhor. Senhor, eu entrego, Senhor, essas vidas nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, estende a Tua mão de poder sobre a vida dos Teus filhos, que nós possamos, Senhor, aprender a viver por fé, em nome de Jesus. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Abre os seus lábios. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Queridos, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Vocês ouviram essa palavra? Vou perguntar de novo, você ouviu essa palavra? Essa palavra falou com você? Primeiro, falou sobre promessa, sim ou não? Quem está debaixo de uma promessa? Quem está debaixo de uma promessa? Quem ouviu uma promessa aqui já que Deus tem sobre a tua vida? Olha, toda promessa está ligado a uma obediência. Toda promessa, diga comigo, toda promessa está ligado a uma obediência. Abraão, sai da tua terra, da tua... Aí, depois que Abraão saiu da terra, da parentela, Deus vai cumprir o que Deus prometeu, sim ou não?
O problema é que a gente ouve o que Deus falou, mas não quer cumprir o que Deus falou. Quando Deus exige algo, se a gente não deixar aquilo que Deus falou, Ele não vai cumprir o que Ele falou. E o que Deus pede não é fácil. O que Deus está requerendo de nós não vai ser algo fácil. O que foi dito aqui e colocado muito bem é o seguinte: sai da onde? Sai da onde? Da terra. Deixar a terra, irmão, aquele lugar de segurança não é fácil. Parentela, Porto Seguro. Você sabe que deixar Porto Seguro também não é fácil. Então, querido, tem alguma coisa que Deus está te pedindo que você ainda não deixou. Você está entendendo que Deus já falou contigo que tem promessa. Você está entendendo que Deus falou com você que tem bênção para a tua vida. E aí você olhou e disse: é bom demais ouvir quando tem promessa. É bom, não é, quando o profeta vem sapateando e diz: meu servo, minha serva, eis que eu vou cumprir. Aí você diz: eita, é bom, não é? Só que a gente ouve a promessa, mas não escuta o que tem que ser feito. Porque ouvir a promessa é maravilhoso, mas o que precisa ser feito para que a promessa se cumpra? E é aí que entra a fé. Porque a fé não é só para conquistar, a fé é para suportar. Quanto tempo que Abraão demorou para receber a bênção? 25 anos. Quanto tempo que você está esperando? Você está pensando em desistir com 1 ano? Você está suportando o negócio e já está pensando em parar? Passou uma lutinha, já está dizendo: não estou aguentando. Deus disse: ué, você nem esperou nada ainda. Então foi o dito aqui, ó. Calma. Deus tem promessa para quem suporta. Quem suporta vai viver promessa. Você ouviu o que a Grace falou aqui? Ela contou do milagre. Ela começou contando milagre, sim ou não? Foi bom ou não foi? Eu ouvi ela falando: ó, estou entrando na minha casa. Milagre, sim ou não? Agora, ó, quantos já ouviram aqui eu contando? 2023 eles têm um comércio. A Gleice é concursada, mas o marido dela está ali, ó, Adoir, levanta a mão. Gaúcho, tem um comércio. Quem não conhece, eles têm uma hamburgueria ali lá no Cruzeiro. Tem uma hamburgueria. 2023 eles reformaram a hamburgueria. A hamburgueria pegou fogo, saiu no jornal, saiu no DFTV, saiu no Balanço Geral. Pegou fogo, queimou tudo. Ei, a hamburgueria queimou tudo. Passaram prova. Ele começou a reformar a hamburgueria. 2024, faltando um dia para eles completar 1 ano que tinha reformado a hamburgueria. Um dia. Eles estavam fazendo uma promoção para agradecer a Deus que a hamburgueria tinha sido reformada de novo. Ela pega fogo de novo. Ela está falando aqui de fé. E eles suportam novamente. Você acha que não deu vontade de acabar com tudo? Aí eles trocam de casa. Entra na casa. Ela viu falando ali, a casa cheia de problema. Eles têm que pagar aluguel para ir para outra casa para reformar a casa. Gente, só pode contar milagre quem passa pela prova. Deixa eu te falar, esse problema seu, que você está vivendo hoje, vai virar testemunho de milagre. Vou repetir, o que você está passando hoje, vai virar milagre.
o que você está enfrentando hoje vai virar milagre. Então eu quero te dizer algo, você que está na sua cadeira, se eu fosse você, eu sair do teu lugar e vir aqui para frente, porque você vai dar um passo de fé hoje. Aquele problema que você está olhando dizendo assim, é problema, Deus está dizendo não, é solução para virar milagre na tua vida hoje. O que você está vendo, problema, eu estou vendo resposta de milagre para a tua vida. Sai do teu lugar e vem para frente, porque eu estou querendo dizer para você, é milagre para a tua vida hoje. Deus vai transformar esse problema teu hoje em milagre. Sai do teu lugar e vem para frente aqui agora, que eu quero orar por você. Eu quero declarar, um obreiro já pega essa caixa aqui, porque nós vamos orar. Eu quero orar, irmão, e eu quero dizer, ei, Deus vai pegar esse problema seu aí e vai transformar em milagre. Você sabe qual é a diferença entre veneno e remédio? Qual é a diferença entre veneno e remédio? A dosagem. Talvez você está dizendo, o meu problema é veneno, e Deus está dizendo, só é a dosagem. Hoje Deus vai mudar a dosagem do seu veneno. Hoje Deus vai transformar em remédio para a tua vida. Hoje Deus vai pegar esse problema seu, esse veneno teu, e vai transformar em remédio na tua vida hoje. Eu quero dizer e liberar essa palavra sobre a tua vida. Esse problema teu hoje vai virar milagre sobre a tua história. Esse ano ainda de 2025, Deus está mudando história sobre a tua vida. Deus está mudando essa história da tua vida hoje. Eu quero declarar sobre você, você que tem orado, você que tem buscado em Deus, esse problema seu não vai virar mais problema, esse problema vai virar testemunho de milagre. Eu quero liberar sobre a tua vida, você que acredita, você que veio à frente, dando esse passo à frente. Deus está pegando esse problema seu hoje e está dizendo para você, ei, acredita, porque você está dando esse passo, acreditando hoje que Deus está mudando a tua história, Deus está mudando essa situação da tua vida, Deus está mudando essa situação do teu casamento, Deus está mudando essa situação financeira tua, Deus está agindo hoje, mostrando para você que Ele é Deus, Ele pode fazer, Ele age sim, Ele vai lançar por terra essa muralha, Ele vai lançar por terra esse impedimento, Ele vai entrar na tua família hoje, Ele vai lançar por terra esse pensamento negativo. Ele vai entrar hoje. Ele entra hoje. Ele é Deus que age. Ele acalma a tempestade. Ele cessa o vento. Ele acalma a situação. Ele movimenta as águas. Ei, Ele lança por terra o gigante. Ele acalma a situação. Mas Ele precisa de alguém que acredite. Ele precisa de alguém que acredite, porque muitas vezes você está como Sara. Será que Deus vai fazer? Você está sorrindo lá dentro de você, você está ouvindo, e Deus precisa dizer para você, alguma coisa demasiadamente difícil para o seu Deus. Daqui um ano, você vai ver o milagre na tua vida, você vai gerar o que Deus tem, você vai vivenciar o que Deus tem. Marisete, vamos orar. Cadê Marisete? Vamos orar. Vamos orar agora. Estenda a tua mão para cima. Estenda a tua mão aqui, ó. Estenda a tua mão direita, a tua mão esquerda para cima. Fecha a mão, irmão. Aqui é mão de vencedor aqui, ó. Você vai dar um nocaute no capeta hoje. Você vai dar um nocaute no capeta hoje. Você vai derrubar o teu gigante hoje. Fecha a mão, irmão. É para fechar a mão aqui, ó. É mão de vencedor. Você vai declarar hoje. Ora aí como vencedor, em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia, Pai. A tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que transforma a maldição em bênção. Eu concordo. Nesta noite, todo quadro de derrota, de fracasso, de miséria, de opróbrio, tudo aquilo, Senhor, que o inferno levantou contra nós, para minar a nossa fé, para minar em nós a perseverança, para minar em nós as nossas forças, para trazer o peso da incredulidade sobre nós. Nesta noite nós como igreja, nesta noite nós como ministros do Senhor, nesta noite, Pai, nessa unidade de fé,
de propósito, de entrega no teu altar. Nós anulamos em nome de Jesus, no mundo físico e espiritual. Nós liberamos os céus sobre nós. Nós liberamos os céus sobre a nossa casa, sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre os casamentos, sobre os filhos, sobre os familiares, tudo que leva o nosso nome, tudo que leva, Senhor, o nosso endereço, tudo, Senhor, que está interlaçado com o nosso CPF. Hoje, haja uma liberação dos céus, haja uma movimentação no mundo espiritual, de liberação do cumprimento das promessas do Senhor, e que todo impedimento agora, todo gigante, todo Senaqueribe, caia por terra vencido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda muralha, toda trincheira do inferno, caia por terra vencido, destruído pelo poder que há no nome de Jesus. Sim. Pelo poder que há no nome de Jesus. Ah, Senhor, a tua palavra diz que o teu reino é tomado por esforço. Eu concordo. E nesta noite, nesse esforço de fé, de entrega, de propósito no teu altar, nós tomamos pela força do Espírito todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Sim. E nós pedimos, Senhor, começa a materializar. Sim. Oh, pela fé, nós começamos a visualizar, Senhor, a nossa vida transformada, a saúde, oh Senhor, o milagre, o extraordinário, sim, o sobrenatural de Deus, aquilo que alguém disse que era impossível, aquilo que alguém falou que não chegaria, sim, nas nossas mãos, nós tomamos posse nesta noite. Nós dizemos: é nosso, pelo nome de Jesus, e ordenamos: Satanás, bata em retirada, toda horda do inferno bata em retirada, solta o que é nosso, sim, solta o que é meu, solta o que é da minha casa, solta o que é da nossa família, toda cadeia seja quebrada, todo cadeado aberto, sim, toda corrente arrancada. E nós declaramos esta noite, Pai, dizemos que a tua igreja, dizemos que nós, como filhos do Senhor, estamos liberados para prosperar, estamos liberados para ver a abundância do Senhor, estamos liberados para ver, Senhor, e viver a plenitude das tuas bênçãos, a plenitude da saúde, a plenitude, Senhor, da tua providência, da tua provisão, da salvação, da libertação e do milagre que o Senhor já ordenou ao nosso favor. Obrigada, Jesus. Nós tomamos posse, nos apropriamos e declaramos mesmo que assim é, porque no Senhor está o sim, no Senhor está o amém, para que o teu nome em nós seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Escute, irmão, eu estava aqui, eu tive uma visão, escute, semana que vem eu não sei qual é a área que você precisa, mas eu vi aqui, ó, como a gente vai colocar aqui, eu não sei se o nosso departamento de decoração tem, mas um lençol vermelho, que era como se fosse que nós vamos trazer a área que nós precisamos. Se é uma porta, para abrir a porta nós precisamos de quê? Chave. Se você precisa de cura, eu não sei qual é a área, mas você vai colocar aqui semana que vem a área que você precisa, nós vamos orar e vamos interceder aqui semana que vem. Nós vamos trazer a área que você precisa, algo que representa, e nós vamos colocar aqui, nós vamos ungir aqui, aquilo que representa. Salvação, você vai trazer a foto da pessoa. Ah, você precisa de cura, então você vai trazer o laudo, você vai trazer o documento, você vai trazer o remédio, e nós vamos orar, e nós vamos colocar aqui.
Nós vamos colocar sobre esse lençol aqui vermelho, essa área, porque nós vamos declarar, irmão, semana que vem, nesse quarto aqui, nós vamos declarar o milagre que você precisa. Pastor, eu quero a minha empresa. Então você vai trazer um contrato. Você vai trazer um contrato. Eu estou falando aqui de empresa. Você vai trazer um contrato. Como é que faz uma empresa? Precisa de um contrato? CNPJ? Então você vai trazer como se fosse... o que você quer diante de Deus? Coloca diante de Deus aqui, nós vamos trazer. E colocar diante do altar, para que Deus possa fazer. Deus não está falando aqui de fé? Qual é a sua fé? Eu também creio. E se Deus fala, eu acredito. Então é a chave da sua empresa, é a chave do seu negócio, é a chave da sua casa, é a salvação do seu marido, o que representa aquilo que você precisa diante do Senhor? Pastor, eu estou orando pela minha cadeira lá no concurso público. Então é aquilo que você acredita que Deus vai fazer. E nós vamos orar semana que vem. E vamos ungir aqui e declarar o milagre. Já vai pensando aí, nós vamos colocar aqui, nós vamos trazer e vamos declarar o milagre. Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas a Jesus.